Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um episódio do Papeando com Pamplona. Um episódio muito especial, porque ele faz parte das comemorações dos 134 anos da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. E hoje eu vou ter a honra, o prazer, o privilégio de entrevistar a melhor professora de Direito Civil que eu tive no meu curso de graduação. Minhas senhoras e meus senhores, professora Nilza Reis. Professora da Universidade Federal da Bahia, desembargadora federal, desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aposentada recentemente, e doutora em Direito, e uma figura encantadora. Uma das professoras que me fez amar o direito civil e que eu estou tendo a satisfação, o privilégio de receber na minha casa hoje. Professora Nilza, minha professorinha. Que maravilha recebê-la na minha casa e no Papeando com Pamplona. Pois é, Pamplona. E aí eu lembro do tempo que você era meu aluno. Eu É, gostaria de cumprimentar a todos inicialmente e dizer o quanto eu me sinto honrada em estar aqui, especialmente porque eu estou dentro da sua casa, que é algo, a casa, extraordinário, diferente e que vale a eu acho que um dia vai virar lugar de visitação, é. porque é muito lindo tudo aqui, muito Pamplona, né. E eu lembro quando eu era professora de Pamplona, eu dava carona a ele, não sei se ele Foi, lembra, lembro, sempre ele ia professora. para casa e eu ia saindo, ele me pedia carona, e nessa história nós íamos conversando, né, inclusive coisas super Sim, pessoais, verdade. né, e foi um tempo muito bom, muito Muito bonito bom, de professora. viver, Sim. como o de hoje também é, né, todo tempo é muito bonito para se viver, É, né, e e a vida realmente é maravilhosa. Então eu queria agradecer e dizer que eu me sinto extremamente honrada por estar aqui e pelo seu convite. eu que fico honrado de recebê-la em minha casa e de poder entrevistá-la. A senhora é alguém que faz parte da história da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, que faz parte da minha história. Eu gosto de dizer, porque esse é um programa especial. Eu já entrevistei a primeira professora a concursada, a professora efetiva do quadro, a professora Marília, a segunda a professora auxiliadora e agora a terceira, a professora Nilza. Eu estou pegando o triunvirato do corpo docente feminino da nossa faculdade. E que bom poder externar, poder tornar público a minha admiração, a minha e de Pablo, meu parceiro, aí já dedicou um dos volumes do nosso curso à senhora, que foi quem nos mostrou o quanto o direito civil pode ser fascinante, rege a nossa vida desde antes de nascer até depois de morrer. Eu fiz a cadeira de direitos reais com a senhora, aprendi muito, sempre fui aquele aluno perguntador, assim, aí eu falava, eu quero saber, anotava tudo. E eu realmente sempre tive a senhora como um referencial de professora. Que bom que a gente vai ter essa oportunidade, né, que bom que a vida nos proporcionou esses encontros, e este encontro em especial. Vamos papear? Vamos Vamos, com papear. Professora, certeza. quando eu disse: "Olha, eu vou entrevistar a professora Nilza Reis", a gente discutir qual era o tema. E eu sei que a senhora tem um estudo já de muitos anos, na época do seu mestrado, sobre direito de imagem. É um tema que, se já era extremamente importante quando a senhora investigou no mestrado, com o tempo, com a evolução e com a compreensão, principalmente pós-Código Civil 2002, pós-Constituição de 88, mas pós-Código Civil de 2002, na ideia de tutela de direitos da personalidade, esse tema ficou realmente na ordem do dia. Eu, como juiz do trabalho, falo sobre direito de imagem, os colegas da Justiça Estadual também. A gente tem isso na prática realmente. E é por isso que eu quero bater um papo sobre direito à imagem. Direito de imagem. E como é que a senhora, para começar, define um direito de imagem? Eu defino o direito de imagem como definem os europeus. Eu Uhum. gosto muito da maneira como alguns países da Europa definem, mas eu então me inspiro no seu próprio conceito, no seu livro, né, de direito civil, o primeiro volume, se não me engano, né, Sim. onde você e Pablo Stossi, um brilhante aluno meu também, ex-aluno, dizem os 2 que é o direito que protege a nossa forma plástica, o modo com o qual nós surgimos na sociedade, ou seja, os nossos traços externos que marcam de maneira duvidosa a nossa individualidade e também
a nossa personalidade. Perfeito. E como é que se construiu o sistema normativo de proteção à imagem? No mundo, No mundo, essa é a questão, uma que é luta importante. sem tamanho, Sim, que me parece nunca chegou ao fim. Começou a proteção do direito de imagem, mediante, acredite se quiser, o direito de propriedade. Hum. Quando a rainha Vitória e o príncipe Albert faziam desenhos para o deleite deles mesmos, da família, e alguém se apossou e divulgou esses desenhos. Então eles foram para a justiça e obtiveram ganho de causa, uhum, mas nesse momento a proteção da imagem se fazia, que era a imagem dos desenhos, né, através da propriedade. Depois isso foi crescendo e os Estados americanos também se conscientizaram disso. No século XIX, ainda na França, em Paris, o pintor chamado Jacquet pintou uma fotografia de Alexandre de Dumas Filho como um judeu argentalho no bazar, e ele, Alexandre de Dumas Filho, não gostou, e isso foi muito discutido, foram para a justiça, e na Europa esse fato chamou a atenção dos os estudiosos do tema. hum. Por outro lado, nos Estados Unidos, 2 advogados, quando eram estudantes, tiveram a sua casa fotografada e publicaram um artigo de revista técnica da faculdade sobre a privacidade e sobre a intimidade. Daí surgiu o direito à privacidade, né, right to privacy, que Sim, foi dos americanos. Nos Estados Unidos, o direito de imagem é visto com muitas peculiaridades, sabe. sim. Então há um caso, por exemplo, onde uma família foi, vítima de um assalto em casa, Uhum. e esse assalto foi extremamente doloroso, porque houve estupro e tudo. Alguém se apossou dessa história e fez uma peça de teatro, retratando a história dessa família. Então essa família entrou na justiça, não obteve sucesso, porque eles exigiam a a coisa da real malícia, ou Hum. seja, seria necessário comprovar que aquela situação foi retratada com malícia de quem retratou. Então existe ainda muitas conotações que Sim, merecem, ainda estudo e desenvolvimento, com alguns desafios que ainda não foram enfrentados e de difícil solução. tá. Muitos deles, com certeza, de difícil solução, porque nós temos hoje qualquer pessoa com um celular para tirar É foto do verdade, outro, é verdade. né. Então esse A registro da contemporaneidade desse tema é evidente, né. e é um desafio. Sim. Então, lamentavelmente, o Código Civil anterior, de 16, Uhum, não tratava dessa história, verdade. e sempre havia no Brasil a proteção da imagem e de outros bens personalíssimos, A como faceta patrimonial, né. inclusive não, da imagem em si Sim, mesmo, sim, sim, indevidamente captada, sim. né, Ah, sim, porque claro. ninguém pode captar a figura do outro sem o consentimento desse outro. Sim. Esse consentimento pode ser dado de maneira expressa, Hum, ou como eu disse aqui em um momento anterior, informalmente, não aqui na filmagem ainda, né, de acordo com o artigo 111 do Código Civil, ou sim. seja, através do silêncio, mas um silêncio Associado, circunstanciado. exato, Então, se alguém dirige a câmera para mim e eu sorrio, eu estou consentindo exato. em ser retratada. Mas em princípio, ninguém pode tirar foto do outro sem que esse outro permita essa foto, Perfeito. esse registro de imagem. Pontes de Miranda, no Tratado de Direito Privado, tem uma frase fantástica. Ele diz: "A pessoa é o dono da figura. Ninguém pode reproduzir sem ter essa figura. Hum, Então ele é o dono, eu sou o dono da minha figura original". E o direito de imagem não abrange apenas o rosto. Ele abrange outros prolongamentos meus, hum. desde que eu seja reconhecida através desses É, prolongamentos, exemplo, as mãos, exato. né. Então se alguém consegue me identificar através das minhas mãos, através do meu nariz, através do meu olhar, e retrata cada dessas situações, isso é direito de imagem e merece a proteção. E essa ideia da imagem, pelo qual a forma a pessoa é reconhecida, é da essência do instituto mesmo. Só que parece que a gente pode pensar em alguns desdobramentos, algumas espécies de imagem. Quais são as principais espécies de imagem protegidas pelo direito? Veja, eu vou para a doutrina, Sim. né, e lamento profundamente que a doutrina tenha citado, como inspirado inclusive num trabalho de um professor de Minas Gerais, né, Davi Araújo, que ele fala na chamada imagem atributo. Então Hum. teria imagem, retrato, Trato. imagem atributo, e aí vem a confusão, imagem publicitária, imagem comercial. Veja bem, Uhum. primeiro,
A imagem autêntica do direito de imagem do artigo 5º, inciso 10º da Constituição, é o que chamam esses autores imagem-retrato. Ou seja, é a minha forma física, o meu liame exterior com o mundo exterior, enquanto formação orgânica, biológica e tudo mais. Então são os meus traços. Imagem atributo é igual a honra objetiva. O que é imagem atributo? É a maneira que a sociedade me vê. Então isso não é imagem, é uma lástima, porque eu estou levando de volta a imagem para um dos direitos que a protegeu durante anos, que foi a honra. Né, porque a honra, segundo alguns autores, na Europa existem 66 conceitos de honra, mas o que nós acolhemos no Brasil basicamente é a honra objetiva, o jeito que as pessoas me veem, como eu sou vista pela sociedade, e a subjetiva, que é É, como eu me a vejo, autoestima, no a caso. autoestima, né. Então não tem, e lamentavelmente o Código Civil atual, no artigo 20, atrela a imagem, retira dela a autonomia. Quando alia a imagem à boa fama, reputação e tudo, coisas que não tem nada a ver, são Hum, aspectos da honra e não da imagem. tá. E eu queria entender como é que a senhora pensa, e é isso é uma questão, porque já temos alguma construção jurisprudencial, concorde-se ou não, sobre a violação do direito à imagem. A violação do direito à imagem deve ser considerado um dano autônomo em relação a danos morais ou não? O que que a senhora acha desse Você que tema? foi meu aluno de direitos reais, eu Uhum, tenho que trazer o direito de imagem e fazer um paralelo com a propriedade ou com direitos reais, em uhum, relação à oponibilidade. certo. Então ninguém nega que os direitos de personalidade todos são oponíveis Erga erga omnes. omnes. Se eu quisesse um sujeito, seria passivo universal, igual a propriedade, Exatamente. para quem adota a necessidade desse sujeito. Então, nós poderíamos resolver a lesão, deveremos resolver a lesão de direito de imagem através da sua oponibilidade. Quando nós, enquanto estudantes, aprendemos as características dos direitos, elas têm uma razão de ser. Então, se o direito de imagem, por exemplo, é imprescritível, tem uma razão de ser, porque ninguém se desliga dele jamais. Fala-se até pós-morte hoje em dia, dos direitos de imagem, né. Então, se eu digo, irrenunciável, porque eu não posso me desfazer da minha imagem, e sair desse ambiente da minha imagem, passando essa imagem para outra pessoa. Uhum. Então a oponibilidade, que é uma das características do direito de imagem, resolve a questão da proteção da imagem. Por quê? Porque a imagem, a lesão é igual à propriedade. Quando é que alguém lesiona a propriedade? Quando turva, quando perturba, Conturba, quando esbulha, esbulha, ou seja, quando lesiona. exato. Idem para a imagem. Então eu não tenho que atrelar a imagem lesionada à dor, à Uhum. humilhação. Isso pode ser elemento para refletir no quanto de indenização, mas na lesão, é ocorre ela na coisa, exatamente por isso, né. Mas justamente essa construção aí. E eu queria entender agora quais foram, pensando na lá atrás, na mestranda Nilza Reis, na investigadora Nilza Reis, na pesquisadora Nilza Reis, quais foram para a senhora os seus principais referenciais teóricos sobre direito à imagem? Todos estrangeiros. Todos os estrangeiros. Todos estrangeiros. Eu posso inclusive colocar alguns depois, se vocês Sim, quiserem, no grupo, porque são muitos. Então, eu usei muitos autores canadenses, né, europeus, porque o que nós tínhamos aqui era muito pouco e ainda é muito pouco. sim. Eu acho que, nós não encontramos ainda esse caminho real, porque eu não ouço ninguém resolver a proteção de imagem através da oponibilidade erga omnes, Entendi. embora reconheça que o direito é erga omnes, mas não mergulha no conteúdo do que significa ser erga omnes. Então, se ninguém pode violar porque é erga omnes, ou seja, contra todos, na hora que alguém viola, lesiona. Uhum. Mesmo que eu não sofra, mesmo que eu faça uma festa, o que a gente vê é diferente. Não houve dor, não houve humilhação, então julgue procedente a ação. Não tem nada a ver. Hum. É um direito, uma das características, absoluto. E absoluto não tem a ver com extensão, como a gente sabe, mas com oponibilidade. E aí, os direitos de personalidade, inclusive da imagem, encontra a propriedade e depois se separa completamente. Eu Porque as características da propriedade são absolutamente opostas às características do direito de personalidade, é. inclusive da imagem. Esse tema realmente é fascinante. E eu tenho aqui, professora, uma galera que tá doida para fazer umas perguntas para a senhora. Daqui a pouco a gente volta.
Olá, professora. Eu sou o Lucas e eu gostaria de saber se o direito à voz é autônomo em relação ao direito de imagem. Lucas, o direito à voz é autônomo em relação ao direito de imagem, com certeza. Então nós temos 2 exemplos, um que eu sei que Rodolfo Pompona não sabe, não viu, não vivenciou e eu vivenciei, que era uma gravação feita por uma senhora chamada Iris Ligieri. Ela grava todos os aeroportos do Brasil, os voos eram convocados por Iris Ligieri, só que ninguém via Iris, era só a voz dela. Então ela falava assim: "Senhores passageiros, por favor, seu voo sai do portão tal". Todo mundo sabia, porque ela trabalhava na televisão, mas foi contratada para fazer essa gravação. E outra era auxiliar, que você cita no Sim, livro, Lombardi. de Silvio Santos, que era o É, Lombardi. Ninguém nunca viu Lombardi, só ouvia a voz de Lombardi. é. Mais Então recentemente pode acrescentar o Louro José, da Ana também, Maria né. Braga, porque Pois isso é, pois faleceu, é. então a gente não Então a sabia. voz é independente, com certeza. É, realmente é um tema fascinante, Lucas. Doutora Nilza Reis, meu nome é Edmundo. Eu queria fazer uma pergunta. Se o direito de imagem de celebridades deve ser tratado de forma diferenciada? Depende da maneira dele atuar, da celebridade atuar. Porque na realidade existem bens jurídicos e muitos deles integram a constelação heterogênea do direito de personalidade, como dizia o professor Orlando Gomes, isso tudo é construído pela própria pessoa. Então é um caso, por exemplo, de um artista que ela deu entrevista contando detalhes sobre a vida sexual dela. Sempre na doutrina, na literatura, a sexualidade ou o mundo da sexualidade estava na esfera da intimidade. Mas essa publicizou e depois no final falou assim: "Então vocês agora reproduzam isso aí, para que as pessoas me conheçam muito e eu fique famosa", mesmo que fosse detalhe dos hábitos sexuais que ela adotava. Então depois disso ela entrou com ação contra uma empresa que publicou isso, e eu me lembro, o relator foi o ministro Saulo Figueiredo, e ele me disse: "Eu arbitrei R$1, dona Moral, para ela, porque ela construiu isso, ela pediu isso", no final da entrevista. Essa questão, Edmundo, é realmente muito interessante, por quê? Porque, perceba, a própria condição de celebridade leva em si, dentro desse mundo interconectado, né, a noção de exposição da própria imagem, a pessoa utiliza isso em rede social, Ilimitado. fala, e é algo que realmente não é que o direito de imagem de uma celebridade seja maior ou menor, ou mais valoroso ou menos valoroso, mas na verdade há uma submissão voluntária à exposição que acaba gerando essa potencialidade, né. Mudanças no modo de ver. Exato. E o outro lado da moeda também, né, porque às vezes a pessoa que tem uma superexposição acaba tendo uma arrogância e de achar que qualquer coisa diz respeito a ela, numa noção de, e muitas vezes não é especificamente, a gente precisa realmente trabalhar com, muito cuidado, uma sintonia fina. Então, em resumo, a celebridade tem os mesmos Sim, direitos de personalidade, inclusive de imagem, que as outras pessoas têm, mas, dependendo da situação concreta, por exemplo, eu não posso tirar uma foto, como outro dia tiraram, de Chico Buarque de Holanda com a namorada dele na praia. exato. Isso não tem nada a ver com os fatos pelos quais ele é conhecido pra gente. Uhum. Então a pessoa pública é a mesma coisa, eu tenho que registrar em situações conectadas com a razão de ser dessa pessoa ser pública. É o interesse, essa próprio É, fenômeno do paparazzi, essa própria noção de querer invadir gera potencialmente uma sequência infinita de violações. é. Professora, sou Michele Lago, gostaria de saber quais são as principais violações do direito de imagem. Repetição da imagem que obteve um dia e notícias diferentes daquela para a qual obteve a imagem. Imagem não consentida é a pior de todas. As pessoas escolhem as imagens alheias e divulgam essa imagem, porque se ela guardar para ela, tudo bem, mas a questão é divulgar a imagem e, às vezes, modificar a imagem. Uma das facetas de direito de imagem que eu gostaria de trabalhar ainda era a questão de caricatura. Hum, A caricatura é a imagem distorcida, mas ninguém ganha na justiça nada de ação relativa à caricatura. Ou seja, a caricatura expõe ao ridículo a pessoa muitas vezes, né, e altera isso aí. Então, se eu sou dono da minha imagem, aquela caricatura surgiu da figura do modelo original que Ponte de Miranda disse que só pertence a ele, poder é. original. Então a gente tem que aprofundar isso, porque hoje em dia
o direito à arte, de criação artística, da caricatura, se sobrepõe ao direito de imagem. E Michele, essa questão realmente é muito interessante, pensando até na jurisprudência brasileira. Um caso muito conhecido foi o caso da atriz Maitê Proença, que posou nua para uma revista de uma aí essa editora, uma outra publicação da mesma editora, resolveu utilizar isso achando que poderia de forma livre. E essa questão, na decisão final do STJ, reconheceu, gente, que houve, nesse ponto, uma pérola do machismo chauvinista brasileiro, que foi na decisão do 2º grau, que vocês precisam conhecer essa questão, que é um leading case no Brasil. Eu me lembro que um dos autores que começou, na verdade, ele começou a lidar com isso foi Chaves, né? Antônio Chaves. Antônio Chaves. Então, no livro dele, ele fala assim, por exemplo, nenhuma mãe ficará indignada de encontrar exibido numa casa de fotografias a foto do seu filho na vitrine. Eu não gostaria, isso ia acontecer com o Saulo Casale, né? Exato. Que ele tirou a foto do menino dele, Pedro, quando ele chegou lá no shopping da Barra, estava lá o menino exposto na vitrine, ele não gostou. Exato. Então, ou seja, é tão individual, tão personalíssimo, que o outro não pode julgar pelos seus valores, Exatamente. né? O valor daquela pessoa. E é preciso a autorização, não isso é o fundamental para a exposição da imagem. A pessoa tem o direito de ser e de viver de acordo com o seu modo de ver a vida. Exatamente. O outro não pode impor, porque ela é muito recatada, mas ela quer ser recatada. Exato. Então, há questões ainda em aberto em relação ao direito de imagem, e a imagem é publicitária também. Perfeito. Oi, professora, meu nome é Clara Oliveira. Eu gostaria de saber o que a senhora acha da faceta patrimonial do direito de imagem. Um grande meio de ganhar dinheiro para quem pode usar, né? Porque a imagem publicitária tem a ver com aquelas pessoas que são famosas, jogadores de futebol, né? Que viram modelos, na verdade, tem outras atividades e ganha. Então, essa imagem tem outras conotações, né? Ela é patrimonial, essencialmente, resulta a utilização de contratos milionários, como a gente sabe. Então, eu acho que hoje em dia, atualmente, nós vivemos no mundo da imagem. Mas claro, essa questão realmente é muito importante, porque a gente precisa entender que, embora seja, inclusive, colocado no comércio, é a imagem. Não dá para dizer que você está vendendo com ânimo de definitividade a sua imagem. É uma cessão de uso. É preciso verificar uma limitação temporal, um dado. Por quê? Porque senão alguém pode dizer que a minha imagem pode ser utilizada indefinidamente para efeito publicitário? Não. Essa é uma questão. Pode. Nenhuma imagem pode ser. Inclusive, eu falei aqui a questão da atualidade da imagem. Exato. Então, eu canso de ver no Jornal de Salvador, por exemplo, a pessoa, um dia, 10 anos atrás, deu uma entrevista, apareceu a imagem, ele vai lá e pega essa fotografia de 10 anos atrás e bota no jornal. De ninguém, nem de publicidade. A publicidade, a imagem publicitária, primeiro, ela pode ser onerosa ou não. Eu posso transmitir uma parte da minha imagem, um momento da minha figura, para uma publicidade beneficente, por exemplo. É verdade. Né? Mas isso não se desgarra da atualidade. Sim. Não se desgarra, a não ser que o contrato que a pessoa fez com a empresa que contratou estabeleça isso. Perfeito. Que é ad enquanto for vivo, ad perpétuo, mesmo depois da morte, aí é outra coisa. É negocial, é contratual, é diferente. Mas, em tese, não é possível alguém, porque não vai virar dono da figura, não existe. Exatamente. O dono da figura é o original, o modelo original. É o titular mesmo. Olá, professora, meu nome é Andresa. Eu gostaria de saber como lidar com a própria imagem no mundo interconectado. Andresa, minha querida, eu também quero saber. Porque esse é um desafio, não somente em relação ao direito de imagem, em relação a todos os nossos valores personalíssimos. Eu acho que nós não temos mais intimidade. Por exemplo, quando eu estava no Tribunal de Brasília, na primeira região, Tribunal Regional Federal, um procurador-geral foi conversar comigo e deixou o telefone celular dele do lado de fora do meu gabinete. A minha secretária foi e falou assim para o doutor Elias, ele esqueceu o celular dele do lado de fora. Ele falou, não, eu não esqueci o meu celular, eu deixei de propósito. Porque mesmo desligado, o celular revela o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando. Mesmo desligado. Tanto é verdade que há pouco tempo atrás, você podia entrar na Presidência da República, na governadoria, com o celular desligado, agora não pode mais. Porque eles já viram que isso acontece.
Então, se eu estiver com o Rodolfo aqui conversando, nós estivermos com os nossos celulares ligados, quando a gente acabar de falando sobre um tema, quando a gente acabar de falar, vai aparecer lá no YouTube pra gente aquele tema que a gente acabou de falar. No Instagram, a gente vai Então, recebe, é impressionante essas sugestões que a informação acaba gerando. mas hoje nós somos prisioneiros, meu filho. Né? Tenho certeza disso. Não temos liberdade nem intimidade nenhuma. Então, isso a imagem se complica, e ainda tem um problema, porque você tem superação de fronteiras, Sim, e instantaneidade da notícia. perfeito. Então, o que foi, foi. Isso, Mesmo que você tire dali, alguém gravou, alguém segurou, alguém registrou. é verdade. Então, são perigos novos, crescentes, porque quando se fala em regulamentação, né, Sim, de redes sociais, há um movimento imenso para não regulamentar, mas depende da regulamentação. sim. Eu acho que é necessário, mas depende que seja Esse censura. tema por si só já é um tema para outro papeando, professora. Com E, certeza. professora, a gente tem que chegar ao final, mas eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, a honra, o prazer, o privilégio de entrevistá-la. Na verdade, agradecer a senhora pela importância da senhora em minha vida, né? Nós estamos, esse ano a gente pode dizer, nós estamos em 2025. Eu fui aluno da senhora há 32 anos. E eu vou retificar a minha frase. Eu não fui aluno da senhora há 32 anos. Eu comecei a ser aluno da senhora há 32 anos. Eu continuo sendo o seu aluno. Aquele menino inquieto que pegava carona com a senhora, que ficava perturbando na aula porque ele queria aprender, porque via na senhora um manancial inesgotável do direito civil. A senhora, e eu sempre declarei isso publicamente, foi minha melhor professora de direito civil toda a minha graduação. Eu realmente tenho o privilégio de ser discípulo da senhora e fico muito honrado, muito feliz, sabe, com o coração em júbilo por ter a oportunidade de ter esse momento com a senhora e, quem sabe, também fazer um brinde aqui com a senhora com a canequinha do Papeando. E, meus amigos e minhas amigas, é hora de encerrar. Se você gostou desse vídeo, veja lá no Instagram, Papeando com Pamplona, lá no perfil. Bote a hashtag Papeando com Pamplona, Papeando com Nilza Reis, vamos lá, a gente vai postar também isso aqui. Veja no canal no YouTube, veja todos os episódios anteriores. E veja, daqui a pouquinho, também a nossa visão poética sobre o tema do direito à imagem, ou do direito de imagem. Até a próxima. Direito de imagem. A imagem é um reflexo, um espelho da alma, um atributo pessoal que nos define e nos acalma. O retrato de nossa essência, nossa história e nosso ser. Um direito fundamental que se deve proteger. A honra e a reputação são joias preciosas da humanidade, que se lapidam com esforço, dedicação e honestidade. A autoestima e a credibilidade são pilares da identidade que nos permitem viver com dignidade. Mas quando a imagem é distorcida ou manipulada, a agressão atinge a essência e a autoestima é maculada. É preciso lutar para exigir respeito ao direito e garantir que sua preservação se dê de todo jeito. Mas há um caminho mais sábio, mais nobre e mais justo. Aceitar-se do jeito que se é, sem muito custo. Não se deixe levar pelas opiniões alheias e preconceitos. E sim, se amar e se respeitar com todas as suas qualidades e defeitos. Viver em paz com sua imagem é viver em harmonia com sua própria essência e sua própria companhia. É se aceitar, se amar e se respeitar, vivendo com dignidade e a ninguém se comparar. Até a próxima.